Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Entre Líderes. Fazendo parte do nosso canal, falar é fácil. E sempre trazendo assim informações importantes, úteis, com especialistas, pessoas que têm uma coisa para contribuir, colaborar, dar um norte, um rumo, ou pelo menos assim, provocar um pouco a sua atenção, por que não, para você poder melhorar ainda mais a sua trajetória pessoal e profissional. E dessa feita aqui tendo o prazer de receber a Sônia Reiterman. Seja muito bem-vinda em nosso podcast, Sônia. Obrigada, prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Enorme prazer estar aqui. Por aceitar o nosso convite. Sou Reinaldo Passadori, Nancy Assad, e nós criamos esse programa aqui justamente para trazer para você esse mundo corporativo, pessoas que têm um papel de liderança, um papel que tem a ver com o que é esse ser líder num país que assim, tem sempre com muitas mudanças, dentro de um momento também que estamos em muitas transições, em aspectos de cultura, de transição, de tecnologia. E nesse contexto, eu gostaria primeiramente de pedir para você, Sônia, que você falasse um pouco sobre você. Quem é a Sônia Reiterman? Um pouquinho da sua trajetória profissional. Né? Como é que é ser uma head tão importante no contexto de recursos humanos? Eu gostaria que você incluísse também a sua trajetória pessoal, né? Porque o pessoal está diretamente ligado ao profissional. É verdade, eu escutava muito essa frase, né, de pessoal, né, no pessoal e no profissional, mas está tudo junto e misturado, né. Eu sou a Sônia Reiterman, eu tenho aí mais de 20 anos de carreira dentro do RH, sou portuguesa, nascida em Portugal, vivi na Alemanha, vim para o Brasil pequena. Na oportunidade, meu pai na época veio para trabalhar na Volkswagen e acabamos ficando aqui no Brasil. Hoje me considero brasileira, casada com brasileiro, tenho uma filha brasileira e me considero brasileira aí com muito orgulho. Uma carreira aí sempre tive no RH, um RH generalista e um RH que eu tive a oportunidade de também passar por várias fases do RH. Né, momentos assim, desde da época quando o RH era um departamento pessoal, né, onde eu olhava só processos, folha de pagamento, né? Benefícios e legislação, né, e administração de salários também. Verdade, verdade. Depois eu vi uma evolução que o RH, começamos a olhar mais assim para competências, né, onde se falava de habilidades, né, onde a avaliação de desempenho se tornou forte. E foi um movimento até interessante, porque pegávamos as competências, né, para atingir os resultados. Depois passei por momentos onde começou-se a falar de cultura. Acho que tem aquela famosa frase ali que a cultura come a estratégia, né, no café da manhã. Isso foi no início dos anos 2000, se eu não me engano, 2006 precisamente. Cultura come o café, como é que é? Come a estratégia no café da manhã. É uma frase bastante interessante, comum, muito usada em recursos humanos. Só para reforçar, né? Você tinha começo de conversa, assim, então, como é que é mesmo? Só para reforçar. A cultura come a estratégia no café da manhã. Exato. Ou seja, então a cultura passa a ser mais importante do que o próprio processo estratégico. Essa era a ideia antes. Sim, porque não adianta nada você ter uma estratégia linda, maravilhosa, se você não envolve as pessoas, não está dentro da cultura, porque às vezes, dependendo, vai que você está lá numa cultura tóxica de uma liderança que não acredita, né, na estratégia. Então não adianta nada a estratégia. E a sua visão hoje? Você acha que ainda continua prevalecendo esse pensamento com verdade ou tem mudanças em relação a isso? Olha, é um trabalho de formiguinha. Primeiro, a empresa ela precisa entender, primeiro, o que é cultura, né? Porque a cultura ela é uma coisa que é vivida e não é de um dia para outro dia, né? Não é assim, vamos montar, vamos seguir os valores, eu quero todo mundo que seja voltado para resultados ou que seja voltado para inclusão, mas eu quero assim, para o mês que vem, daqui a 2 meses e pronto, top goela down. Não é assim. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é um grande desafio, né? Cultura organizacional,
Você tem pesquisas, você tem uma série de coisas para poder levantar, pesquisa de clima. Sim. Mas eu acho que a principal ferramenta é a comunicação. Eu acho que é um grande desafio. Como que o RH trabalha a comunicação para poder ter uma boa cultura organizacional, desde o chão de fábrica até a alta direção? É um trabalho longo. E você precisa primeiro além de entender, eu chamo de traços culturais. Eu vou falar, quando, por exemplo, eu já entrei numa empresa onde você primeiro precisa mapear o que ela já tem de bom. Porque não adianta também, vamos começar uma cultura do zero. Primeiro você precisa saber uma que base, tipo de até traços... alguma coisa para corrigir, alguma coisa para cortar, alguma coisa para Exato, acrescentar. para adaptar, para melhorar. Claro. E partir de um ponto, não é? Exato. Então, você tem que olhar a empresa e ver quais são esses traços culturais que ela tem. Como? Com rodas, pode ser rodas de conversa, com entrevistas, tá junto. Por exemplo, se é uma indústria, eu trabalhei bastante em indústrias, você tem que ir, sim, tem que ir lá presencial. Não adianta fazer, hoje eu sei que tem tecnologia, tudo, mas não adianta. Tem que ir olho no olho, tem que conversar com as pessoas e escuta ativa acima de tudo. Então, aí você vê quais são os traços culturais que a empresa já tem, e aí, junto com a estratégia, né? Porque hoje o RH também, ele é um RH de negócios. Ele é um RH Faz que parte da tem mesa, que estar do junto. board da empresa que toma decisões certeza, também, né? Com certeza. E aí eu falo sempre que a cultura, ela anda junto com a estratégia. Olha só. Tá. Como que o RH ajuda nos negócios, no sucesso dos negócios corporativos? Olha, pode ajudar de várias formas também. Porque é um desafio, né? Muito. Trabalhar com gente não é fácil, né? Ainda mais que várias cabeças, vários Exato. pensamentos. Você tem pessoas e pessoas, líderes e líderes, alguns resistentes, outros mais abertos. Então, eu vou falar a minha estratégia. Eu gosto muito dessa parte de dados. Eu acho que sem dados você não consegue dar para a tomada de decisões. Então, o que eu faço? Por meio de dados, montando, por exemplo, uma estratégia de cultura, um change management, o que for, você monta todos os dados olha, fiz todas as entrevistas, todas as conversas, aqui estão os traços culturais, aqui estão os traços que podem ser adaptados, que podem ser melhorados de acordo com a estratégia da empresa. E aqui estão os indicadores. E com esses indicadores, os stakeholders, eles... Desculpa, E com esses... Esse detalhezinho só parou. Então, não tem problema, um espirrinhozinho assim, e tá tudo bem. Eu ia continuar, mas como você falou... Não, Só virar a bolsa para não ficar dentro Tá. do microfone. Tia, aqui não, aí fica... Desculpa, gente. E tudo bem, eu parei de propósito, só para que... Calma, relaxa. Mas eu assim dou umas tossidas aqui também. Mas só se for daquelas... Aí quem vai cuidar depois é eu. Mas foi legal, só ficou bonito. Ficou bonito. Boa. Bom, voltando. Vamos lá. Né? E com os indicadores, eles ajudam na tomada de decisões. Então, isso ajuda muito. Essa é a estratégia que normalmente eu uso. Tá. Então, você assim, estou vendo um pouco do material que a gente já teve aqui antes para ter uma ideia do seu perfil, uma trajetória profissional assim bastante intensa, não é? Atua há mais de 20 anos de carreira em recursos humanos, atua em multinacionais de diferentes setores como consultoria, seguros, química, serviços compartilhados, indústria de gases. E então tem muita informação em relação a você nesse sentido, né? E nesse sentido, então, é uma pessoa que tem toda uma bagagem, não é? Conquistou conhecimentos importantes como, assim, reconhecimentos, foi premiada em muitos trabalhos pelo que realizou, né? Como Great Place to Work, Candidate Experience Awards. O que esses prêmios, né, na verdade, representam para você em termos de impacto na gestão de pessoas em função do que você fez. Então, a pessoa que não só atuou, mas assim, fez todo um trabalho,
também, aproveitando isso, o que é que fez com que você tivesse esse reconhecimento, essas premiações? Que novidades você trouxe para o segmento, para o contexto de recursos humanos nas empresas pelas quais você passou? Sim, uma vez olhando, eu olho muito também para clima, né, organizacional. Oh, meu Deus, agora fui eu, desculpa. Era a minha orientação, eu esqueci nessa hora de falar. Mas tudo bem, eu também, já aconteceu comigo, tá tudo bem. Outra E eu paradinha. perdi o fio da Fala, meada. olhando. Voltando. Eu costumo olhar muito para o clima organizacional. Você parou aí? Não, mas então voltar Tá. assim, fazer a pergunta de novo. E depois eu me pergunto que ele vai entrar. Então, Sônia, aqui, falando de toda a sua trajetória, o que você trouxe de novo? O que você inventou, inovou, trouxe para o segmento de recursos humanos, considerando toda a sua bagagem? Você teve premiações. O que, de fato, gerou essas premiações que você recebeu no contexto de recursos humanos? Essas premiações, elas são muito importantes, mas eu sempre digo que não adianta também você ter uma certificação só por ter. Em muitas organizações que eu entrei, por exemplo, até tinham o Great Place to Work. Mas com as conversas, conexões com as pessoas, elas me vinham falar assim, tá bom, a gente tem, mas eu não sei para que isso serve e eu não sei qual é o meu papel e qual é a minha contribuição. Aí eu sempre penso comigo, tá bom, então vamos fazer, né, você ficar parte, né, dessa premiação. Como é que você faz isso? Ouvindo as pessoas, tendo uma escuta ativa e vendo o que realmente as dores e o que a gente pode melhorar. Isso é um exemplo do Great Place to Work, que eu até fiz, né? Grupos, eu ensinei, eu brinco, eu falo, os líderes a serem líderes, né? Porque o RH tem esse papel, que ele é fundamental, ajudar, mostrar os líderes com ferramentas, mas não fazer o papel deles, né? Ajudá-los a serem líderes, isso é uma coisa. Outras certificações até que eu consegui com melhorias. Essa do Candidate Experience Awards é uma certificação de recrutamento e seleção, onde candidatos são bem tratados, né? Onde eu tenho um indicador que eu uso bastante, que é o NPS, que é a experiência do candidato num processo de recrutamento. E com isso, foi aí que eu levei essa certificação. Tem uma outra certificação que eu tive recentemente, que ela é muito importante, que ela chama Great People Mental Health, que tem a ver muito com o que está acontecendo hoje em dia, que é a saúde mental. Sim. Então, e já como tinha é que essa visão antes, fazia um trabalho específico antes. Hoje a NR1 está sendo muito falada, discutida, mas lá atrás eu já falava isso, né? E eu falava assim, vamos trabalhar essa parte, vamos trabalhar a saúde. Eu falo que saúde não é ausência de doença. Saúde, você olha para a saúde mental, saúde física, saúde social, até saúde financeira. Então, foi aí que eu fui trabalhando todos esses pilares, fiz muita coisa, muitas ações em cima disso, uma curiosidade em relação que até a isso, nos levou isso. Mas assim, uma pessoa traz com tanta inovação, essa visão visionária, essa postura visionária que você tem, e então você quer implementar algumas ideias, como muitas pessoas não são criativas. E como é que foi a receptividade, como é que foi, assim, por onde você passou, a aceitação, e de que maneiras as pessoas também que estavam coordenando lá os heads da organização das organizações, e são várias as empresas pelas quais você passou, né? Atuou na McKinsey, Willis Towers Watson, Huntsman, TMF Group e Master Gases, né? Isso mesmo. São grandes empresas, então, claro, são empresas não necessariamente brasileiras, empresas multinacionais. Você até do seu idioma, que você domina, fala alemão, inglês e outros, que mais? Espanhol E o português. Claro, português, de Portugal e do Brasil, então tem essa distinção ainda. Como é que então foi a receptividade, a aceitação, contextos, quando você apresentava ideias, certamente inovadoras, lá atrás, em relação a isso que está acontecendo hoje? Como é que as pessoas acolhiam isso, principalmente os heads, né, os presidentes e CEOs das organizações? Você falou bem, eu trabalhei a maior parte que falam em modelos matriciais, que é assim, você tem muitos chefes, né? Então, você tem que defender a sua ideia para 1, 2, 3, né?
E essas ideias, elas são defendidas, lógico. Primeiro você escutando as pessoas, as ideias que são postas na mesa e escutando de fato, genuinamente. Eu ouvi muito falar em programas até de ideias onde não acontece nada com essas ideias. Então, é você mostrar para as pessoas que você ouviu. E aí você leva essas ideias, de novo, com os fatos e dados, né, dos KPIs, né, e dando... você pode mostrar exemplos que vão contribuir, sim, eu provo isso, que engajamento, felicidade, dá lucro. E você consegue provar isso por meio de produtividade, sabe? Aumentar a produtividade. E com esses fatos e dados que eu falo com People Analytics, você leva para os stakeholders e fala assim, olha, essa ideia gera isso de produtividade e com todo o plano, lógico, o plano estratégico, você leva antes de só falar. Vendendo bem a ideia e as pessoas comprando... Eu só te falo que isso só dá no sucesso. Então... Aí, nesse sentido, sabe? Então tem por trás disso toda uma estratégia para você mostrar por A mais B de que isso, a implementação desses sistemas vão gerar um retorno positivo, não só em termos de marketing, de imagem, de branding para a empresa, mas também em própria lucratividade. Eu chamo do EVP, né? Que é Employee Value Proposition, né? Que é a força da marca. Então, exemplo, você tendo um Great Place to Work, você tendo um Great People Mental Health, mesmo antes da pessoa entrar na empresa, ela já olha, poxa, já tem tudo isso, é uma atração. E também é uma forma de retenção, apesar que eu não gosto muito da palavra retenção, né? A pessoa, eu falo, ela tem que querer ficar na empresa. Eu escuto muito querência, né? Então, a pessoa tem que ter querência de ficar. Então, com tudo isso, você consegue fazer uma estratégia, que eu falo que é a estratégia do engajamento, onde as pessoas queiram vir e queiram ficar. Sônia, a gente está falando de pessoas, né? Mas nós estamos num momento onde a gente fala muito da posição da mulher no mundo e nas organizações. Como é que você vê isso? Como é que você trata isso? Porque tem diferenças de cargos, diferentes de salários. Como que é isso e como foi isso na sua experiência? Esse é um caminho que ainda tem, eu falo... muito caminho para caminho, né? Foi redundante, mas para se trilhar. Eu agradeço a minha trajetória, porque sempre eu fui uma líder que eu falo que sempre entrei nas coisas, sabe? Eu nunca, não é não conformada, mas eu não aceitava que eu não fosse aceitada. Eu vou dar um exemplo. Teve uma empresa lá atrás, quando esse assunto ainda estava começando a ser discutido, tinha uma reunião sempre era de conselho, sabe? E só tinha lá o diretor financeiro, o presidente, né? Homens, e o RH nunca estava. Aí eu fui, de verdade, eu fui lá na cara de pau e falei... Por que não? Posso participar? Não, pelo menos. E foram muito educados, falando assim, olha, não precisa participar, porque é uma reunião, né, de conselho, aqui são... Daí eu insisti, eu sempre fui assim, tá? Insisti e falei assim, tá bom, mas eu posso ir para aprender? Tá. Boa, essa é boa estratégia. Você que isso é um estrategista, né? Você pode de um jeito e de outro jeito. Né? Posso ir, você vai pelas bordas. Vocês estão tão bons, tão interessantes. Isso. Pelo menos, né, o máximo que vai acontecer mulheres, só você de mulher. Só. Eu era a única mulher ali. Tá. E aí eu comecei a participar dessas reuniões. E aí foi aos poucos também. Eu mostrando alguns resultados na área de RH, algumas propostas. Lembro até hoje que eu fiz uma proposta de fazer um programa de reconhecimento. E eles gostaram muito. E aí foi implantado e deu muito certo. O que é esse programa? Era um programa simples, porque às vezes eu falo também, não precisa ter muito dinheiro, né, fazer coisas assim, né, exorbitantes, que era um programa onde eu envolvi todos de reconhecimento e a cada mês qualquer funcionário podia indicar qualquer
outro funcionário, aí tinha as categorias, na época a gente usou os valores. E aí, no mês, as pessoas recebiam automaticamente um certificado. Aí depois, em cada trimestre, a gente tinha um grupo onde todas essas pessoas que foram reconhecidas, a gente escolhia 5 e dava um certificado mais alguma premiação. E aí, no final do ano, essas 5 de cada trimestre, tinha também um comitê e a gente elegia os 5 do ano, onde na festa de final de ano a gente mostrava quem foi que ganhou tal. Então, uma coisa assim, muito simples. Já dei aqui uma prática muito boa aí para vocês usarem. Estava alinhado aos valores. Nesse caso, era alinhado aos valores e competências. Usamos competências também. Tá. E curioso isso que você falou, em função até da própria valorização do profissional de recursos humanos, principalmente dos heads de recursos humanos, ao longo do tempo. Porque antes, quando assim, tinha lá aquele Gerbal Pascoal, do chefe do pessoal, e de repente assim... Na medida em que também os profissionais de recursos humanos foram se fortalecendo e se preparando, passaram a fazer parte da mesa. Por quê? O recurso humano lida com os principais recursos de uma organização. Tem a estrutura, tem o material, tem a construção, mas são as pessoas. Sim. Desde o processo seletivo na escolha de pessoas certas para exercerem os papéis de forma adequada em relação à cultura, que também foi assim um estabelecimento de um processo nos quais todo mundo converge numa mesma direção. E depois, assim, a preparação, o treinamento, até o momento... Então, assim, recursos humanos desde o momento que a pessoa bate lá na porta pedindo emprego, até o momento que ela sai, né, ou se aposenta, ou pede demissão, ou se é demitida, não importa, mas é assim, cuidar da vida das pessoas, do principal recurso das pessoas. E quanto mais uma pessoa, você demonstra isso pela prática, dessa consciência, da valorização do ser humano e das pessoas. Ou seja, ainda mais no mundo, com tantas, né, diversidades, diferenças, ainda mais agora, né? E uma mulher... dentro de uma empresa praticamente machista, com tantas resistências, quebrando barreiras, com toda a sutileza, com todo o jeitinho, com toda a feminilidade, rompendo barreiras, chegando lá e fazendo o que você fez. É claro que tudo é possível, né? Ainda mais assim, nesse papel mesmo de você. Sônia tem uma característica interessante, entre outras tantas. Terminar só um detalhezinho. Queria essa pergunta da mulher. Eu volto. Só assim um detalhezinho de um aspecto interessante. A Sônia, ela é portuguesa, morou na Alemanha, então domina o português de Portugal, depois da Alemanha, e casada com um brasileiro, mora no Brasil. Ou seja, tem essa visão internacional também, que é um ponto importante nesse contexto. Sim. Até do aspecto da mulher, em relação até essa cultura que você tem, que é uma cultura tripartite, se pode dizer assim, ou em país, mas de falar vários idiomas e ter atuado em empresas multiculturais, com toda uma divergência de ideias no Brasil, onde temos ainda muitas limitações em termos de até da própria valorização da mulher, voltando ao que a Ana se trouxe agora como uma referência. É um mundo diferente, né? Já fui responsável também por outros países, como o RH. Quais países na América Latina, na América Central e no Caribe. Então, assim, culturas totalmente distintas. Então você passa uma mulher muito disputada no mercado, né? Com toda essa bagagem, toda a cultura, todo o conhecimento. Parabenizo você por isso. Eu tenho ainda uma pergunta, né, na questão da mulher. Tá. Como que você lidava com a questão de cargos e salários das mulheres que tinham as mesmas posições que os homens? Porque as mulheres reclamam, né? Que elas ganham menos, que às vezes elas fazem a mesma coisa e não têm o mesmo cargo. É questão de análise, tá? Quando você faz uma estrutura de cargos e salários, você não olha, né, para gênero, você não olha para nada. Eu olho para o mercado, eu olho em que contexto eu estou, em que indústria né, eu estou, e daí que eu monto toda a estrutura salarial da empresa. E aí você não olha nada, né? Você simplesmente olha lá a posição, exato, você olha a posição, em que nível está, e aí você segue, desde a contratação até no caso de uma promoção. Isso é uma praxe normal de mercado? Então, é que como eu trabalhei na maioria das vezes em multinacionais, em empresas, né, médias até,
Eu acredito que aí tem muito trabalho a ser feito. Eu acredito que muitas, principalmente em empresas menores, aí tem que ser feito um trabalho grande aí. Entendi. Tem muito chão. Interessante. É que eu tive a sorte, tá? De ter a liberdade e de poder estruturar isso e implantar isso. E você tinha muita dificuldade para vender as suas ideias que gerassem custo para a empresa? Ah, você sempre tem dificuldade. Aí você tem que, com aquele Mostrar famoso ROI, mostrar qual é o benefício. Sim, tem ideias, lógico, que não eram aceitas, não foram para frente, mas aí você vai insistindo, você vai montando. É aquela história, dando jeitinho, né? Piano, você vai montando um pensamento italiano, devagar. Você vai longe, assim, a pedra, né? Como é que é? A água tanto bate até que fura, né? Você quer uma ideia simples? Quando eu entrei numa empresa, todo mundo, todo ano, dava a ideia de dar o day off. Day off, que é aquele dia, né, livre e tal, do aniversário. Né? E nunca foi implantada. Aí eu, né, aquelas, né, por que. Por que nunca foi implantado? E nunca ninguém sabe me responder. Ué, não sei, eu sempre dou a ideia, mas ninguém me ouve. Mas foi a coisa tão simples. Eu fui pro presidente e falei assim, olha, não vai fazer diferença, é um dia no ano. Estruturei um plano, falei, olha, é no mês, aí se cair no sábado ou domingo, sabe? Fiz toda uma regrinha. Pelo contrário, vamos vender isso muito bem, vai ter um retorno que as pessoas vão ficar, você vai ver, mais felizes. Tá bom, pode implantar, simples assim. No dia que eu anunciei isso, que foi num desses town halls, o pessoal bateu palma. Então, assim, para você ver, coisa pequena que fazem toda uma diferença. Uma diferença. É que engajamento, enorme. motivação e uma série de benefícios que vem. Claro, a contrapartida. Espera-se com isso também que a pessoa, em função dessa alegria, dessa felicidade, esteja mais envolvida e também entregue para a empresa um pouco mais do seu esforço. E as pesquisas provam isso, que as pessoas são mais produtivas, né? Então, eu tenho uma curiosidade. No meu tempo, né, de executiva, era comum as empresas bancarem cursos de pós-graduação, especialização. Hoje, como é que funciona o mercado? Isso é uma prática ou hoje, se o colaborador quiser, ele que arca com esse custo? Hoje isso diminuiu bastante. Eu não vejo assim tanto a empresa oferecendo. Se ela oferece com uma contrapartida. Vou dar um exemplo. Ok, você quer fazer um curso de pós-graduação, porém, eu não te pago tudo, mas você tem que ter por exemplo, uma assiduidade, notas, e tem que estar em linha com o que é a sua posição. Aí sim. É um investimento, na verdade, claro, um custo. Sim. Porque, perfeito isso. Eu acho também coerente. É bom para todo mundo nesse sentido, não é? Mais uma pergunta. Nesse mundo feminino, né? Sim. As suas equipes normalmente eram mais compostas por mulheres ou você tinha também homens? Eu tinha mulheres e homens, mas o RH, por sua natureza, é mais feminino. Mas eu tô pensando aqui, não, sempre tive dos dois gêneros. E de maneira geral, aproveitando esse período, na empresa como todo, nas empresas pelas quais você passou, tinha mais líderes homens ou líderes mulheres? Aí não preciso sabemos a nem... resposta. Essa não. Sim, mas aí a outra pergunta, e o que você fez em relação a isso? Aí sim, aí a pergunta talvez mais astuta nesse sentido. A gente chegou a mudar pode... alguma coisa nesse cenário? Sim, a gente pode ajudar muito, principalmente no processo de recrutamento e seleção. Por exemplo, a gente pode estabelecer que a shortlist final que seja composta pelo menos por 50% de mulheres. Essa é uma ação de recrutamento que pode ser feita. Outra ação que eu vejo que está aumentando bastante aí é implantar, que a gente chama de blind CVs, que é currículos que quando você dá para
para o líder requisitante, ele não apareçam o gênero, não apareçam a faculdade que fez, sabe por quê? Porque eu como RH, eu escutei muito assim, é faculdade de primeira, olha só que absurdo, é faculdade de primeira linha ou é faculdade de segunda linha? Oi, o que é faculdade de primeira linha? Sabe? Então, mas tinha, antigamente, né, no meu tempo de executiva, tinha essa seleção. Tem empresa que não contratava ninguém que não viesse de faculdade de primeira linha. Não é? Que é algo assim muito discriminatório, né? Porque às vezes a pessoa que fez uma faculdade menos badalada, vamos dizer assim, é uma pessoa que trabalhou, que tem muita experiência, que tem garra, né? Então isso realmente é bacana. Aí já não é uma discriminação entre homens e mulheres, mas de universidade, de origem, né? Talvez até de poder aquisitivo para poder ter uma formação um pouquinho mais elitizada. Outra coisa que eu vejo muito no mercado, no recrutamento, qual é a sua pretensão salarial? Eu tenho lá minha tabela salarial, o cargo é tal. Sim. Se a pessoa, pode ser, né, mulher, homem, se a pessoa ela virar e falar assim, sei lá, vou dar aqui um exemplo hipotético, R$2.000 é a faixa lá. Mas qual é a sua pretensão? É 1.000. Eu vejo empresas que falam, então vou te dar 1.000. Não. Só que vai ficar muito abaixo ali da tabela. Em relação à própria outras pessoas que trabalham. Né? Então não é isso que tem que olhar. Você tem que olhar a tabela. Mas vai ficar o dobro. E daí, qual é o problema? Sim, a política da empresa, é o cargo, é o mercado, né? Sônia, você liderou iniciativas de engajamento também, desenvolvimento de lideranças. Que exemplos você tem, que você teve na sua experiência de vida, que você destacaria sobre recursos humanos, no sentido de apoiar e alavancar negócios das organizações? Olha, de desenvolvimento fiz também muita coisa, por meio de resultados dessas pesquisas, não só Great Place to Work, às vezes tem as pesquisas de clima, tem às vezes censo de diversidade e inclusão, entrevista de desligamento. Você olhando tudo isso, você consegue olhar exatamente o que você tem que trabalhar. Por exemplo, vamos trabalhar a média gestão. Então, vamos fazer programas de liderança, de média gestão. Eu cheguei até a fazer programas de mentoria para a empresa. Em empresas que focavam em aumento do workforce feminino, eu fiz mentoria para mulheres, programa de mentoria feminino. Isso foi um sucesso. Então, assim, eu acho que tem várias práticas e programas que o RH pode ajudar aí tanto no desenvolvimento de liderança, quanto no desenvolvimento, principalmente da liderança feminina, que por muitas vezes ainda acha, lá tem o tal do síndrome da impostora, né, que acha que não pode, né, e você ouvindo outras mulheres que são, né, executivas, isso muda totalmente a forma de pensar. Eu mesma passei já por programa de mentoria feminina, isso me abriu muito a cabeça. Você é uma mulher poderosa pela sua história, estrutura, pela sua visão cultural, multicultural, os idiomas que você fala, os cargos importantes que passou pelas grandes organizações multinacionais. Você se vê ou se enxerga como um exemplo para outras mulheres que olham para você? Eu quero ser que nem essa mulher aí. Eu me enxergo como exemplo e eu procuro também compartilhar. Eu falo devolver um pouquinho de tudo isso que eu aprendi e a minha carreira. Hoje eu também estou fazendo mentoria. Aplicando mentoria? Sim. Tá. Mas mais social. Tá. E ajudando, né, outras mulheres a se desenvolverem na carreira. Eu mostro que elas podem também. Porque se eu cheguei aqui, elas também podem. Eu acredito muito nesse movimento dentro de uma perspectiva assim, de lógica e de cultura. Mesmo porque quantas meninas foram muito protegidas e talvez não tenham ainda... O mundo corporativo é um mundo frio, insensível. Enquanto estão em casa, protegidos da escola, também ok, passa a mãozinha na cabeça e acaba superando. Mas as dificuldades em relação ao posicionamento, muitas vezes trazendo da própria casa, da própria família, toda uma série de protecionismos que impede que uma mulher tenha firmeza e autoconfiança para ela poder correr riscos e enfrentar as adversidades do próprio mundo. Aí chega num certo momento da vida,
vai estudar, vai sair de casa, vai trabalhar, só que não foi psicologicamente preparada para isso. Eu não creio que seja assim da noite para o dia, num passe mágico, que de fato a transformação acontece. Eu penso que é um processo cultural, até educacional, na estrutura, que vai gerar ao longo do tempo essa firmeza, esse fortalecimento mesmo da própria mulher. Além de que essa consciência, assim, uma mulher pode tanto quanto qualquer... Eu gosto de alguns pensamentos que dizem assim, qual o lugar da mulher? É onde ela deseja estar, onde ela quer, onde ela escolhe estar. Só que para isso também tem que ter uma força psicológica, no sentido de enfrentamento do mundo também com todas as dificuldades, mundo machista, as limitações, questões de equidade, de salários, etc. Então tem algumas barreiras. Mas acima de tudo, a própria pessoa que aprende a se posicionar, a ter um posicionamento, uma firmeza, para enfrentar as suas próprias limitações, que muitas vezes vêm da própria estrutura familiar, do próprio meio no qual ela viveu e vive. E o mundo é frio e insensível do jeito que é. Como é que você vê isso? E não faz muito tempo, né? Onde as mulheres não trabalhavam, não é? E isso parece, é muito tempo atrás. É nada, faz pouco tempo. A minha mãe mesmo, ela não trabalhava. Era meu pai que trabalhava, né? Então, assim, eu cresci com isso. Mas na minha carreira eu agradeço muito a minha base, porque eu, com esse meu jeito, né, de curiosa, de não sei o quê, né, eu comecei até em hotelaria. Também, verdade. Não adianta ser curiosa, mas o meu medo impede que eu saia um pouquinho de casa. O prédio lá do hotel estava construindo, aí eu entrei no meio da construção e falei assim, você precisa de gente aqui para trabalhar? Então, assim, eu sempre fui assim, e o meu segundo emprego foi logo de cara a McKinsey, que é uma empresa muito estratégica, sabe? Voltada, né, para processos. Né? Então, Number one, né? Não, e isso lá atrás, olha a minha base. Então, me letrou, me desenvolveu de eu ser quem eu sou hoje, né? Então, eu agradeço essa minha base, onde várias pessoas não têm essa oportunidade. Você se formou e foi trabalhar, ou você trabalhou durante a universidade? Eu trabalho desde os meus 14 anos. Olha aí. Não por necessidade, por estilo. Sim, por estilo mesmo. Nunca... Você é filha única? Não. Somos em 3 mulheres. Ah, legal. Bom, então assim, né? Tinha um bom exemplo, né? O teu pai, o baita executivo, das né? 3 mulheres, quem era a líder? Vou perguntar. Assim, não, todo mundo era em algum momento. Mas assim, você fala, desde pequena eu sempre fui assim, sabe? Meio líder. Fazia as dancinhas, eu era que fazia dancinha lá para a escola. Fazia a escolinha, eu era professora. Eu imaginava aí, porque parece que está no sangue, né, esse lado da liderança. Há os grupos de recursos humanos, que tem os 2 principais, assim, que é a BRH, depois tem também o que é o Gestão RH, lá do Renato Fiocchi, outros, que são esses grupos que criam essas condições de interação entre profissionais de recursos humanos. Você participa de grupos de recursos humanos, CONAR, etc., enfim, como é que é essa visão, essa experiência sua com grupos informais que congregam profissionais de um determinado segmento, em especial de recursos humanos? E até uma dica que eu dou, participem, né, desses grupos, eles são muito bons para, além de networking, que é de claro. Aprendizado. Ontem eu mesmo, eu estava na Ticket, junto com a BRH, foi falado de cultura e trabalho remoto, não remoto, que agora está esse movimento, né? Volta, não volta, Então, participar de grupos, eu falo, é muito importante. É muito importante para você estar se letrando. Recentemente também fiz um curso de inteligência artificial. O negócio você estar sempre em movimento. Mesmo eu agora estando em transição, eu não paro. Então, você tem que estar sempre aí em movimento, conexões. Né? Olha eu aqui hoje, no podcast. E como é que é a Sônia profissional e a Sônia, vamos dizer, dona de casa, né? Como é que você lida com marido, filha?
a atividades domésticas? Como que é isso? Dona de casa não, porque lá em casa todo mundo é dono de casa, dona de casa. Todo mundo faz. Lá não tem essa, não. Normalmente a mulher, ela manda, ela lidera de alguma forma. Mesmo que ela não faça, ela manda. A última palavra é do marido, né? Sim, senhora. Aliás, elas têm uma história assim, que é mal educada ainda. Né? Sai daí, seu, né, debaixo da cama. Já vou, não, ao contrário. Assim, já vou, deixa eu terminar primeiro de lavar a louça, de varrer a casa, depois eu faço isso. Ainda fala grosso ainda. Né? Experiência própria. É verdade, pior é que é. Não, as famílias, eu falo, é muito importante, né? É o alicerce, né? A sua filha tem quantos anos? Ela tem 26 já, tem uma já filha fez mulher. Universidade? Já. Formada em biotecnologia. Meu Deus! Não, mas ela assim, foi para a área médica e gosta de pesquisa, olhar essas duas... Nada a ver, né? Mas ela falou pra gente, olha... Coisa que eu não quero ser, porque o pai da área financeira, a mãe do RH, falou, eu não quero ser isso, não. E ó, foi para a área, né, de química, biologia, que não tem nada a ver com a gente. É importante a pessoa fazer aquilo que gosta. Muito. São dois caminhos para a felicidade. Fazer aquilo que gosta ou aprender a gostar daquilo que faz. Exato. Não tem jeito. Você falou agora há pouco em relação nessa fase de sua vida de transição de carreira e tal. E, claro, todo mundo passa por isso. Quem está, ainda mais quem está no mercado, está sempre mudando, ainda mais no mundo tão controverso e difícil ou até desafiador como estamos vendo agora. Então, uma pergunta assim para você. O que um futuro lugar onde você, no qual você vai trabalhar, vai ter de benefícios em trazer uma pessoa tão especial, tão culta, tão experiente como você, para fazer toda a diferença em recursos humanos e também no contexto até da lucratividade e sucesso da empresa? Eu falo que eu tenho um perfil que gosta de transformar. Não me dê coisas prontas, que é só para continuar e manter do jeito que tá. Não. Eu tenho esse perfil que gosto, depois de um tempo, alguém chegar para mim e falar assim, valeu foi, crescemos, sei lá, dependendo do propósito da empresa, eu vou lá e sigo. E faço acontecer. Que bonito isso. E mais uma pergunta que corrobora com o que você acabou de falar. O que você imagina para você como um legado? Lá na frente, lá daqui a, sei lá, 20, 30, 50, com tantos anos que você tiver olhado para trás e fala assim, o que eu deixo de positivo por onde eu passei, que assim é a minha marca, aquilo que de fato assim foi tão bom para mim e para todo mundo que tive o prazer de conviver. De ser inspiração. A Nancy falou sobre mulheres, esse legado que eu quero deixar, de alguém virar e falar assim, poxa, eu pensava que não podia e eu posso. Muito legal isso. Mais uma coisinha assim, talvez ainda mais profunda ainda. Quais os valores, pelo menos uns 3 ou 4 ou 5 fundamentais que dão um alicerce para essa postura, para deixar esse legado? Que você... Sou assim, tenho esses valores, para mim são fundamentais, dos quais não abro mão, que são inegociáveis. Olha, coragem é um. Eu sou uma pessoa muito adaptável também. Então, coragem, adaptabilidade, resiliência nos tempos atuais e sempre estar em movimento, procurando... ver tendências, olhando para frente, né? Porque eu falo, passado ele te molda, né? Mas com o passado eu também consigo olhar para frente. Hoje em dia se fala muito de propósito, sim, sentido para a vida e felicidade. Como é que é isso para você? Como é que você leva isso para o mundo corporativo? Como que as pessoas podem aprender a ter isso para ser mais felizes? Propósito não é uma coisa assim, sei lá, vamos mudar o mundo, nada. Às vezes o propósito é uma coisa simples. É você poder tocar na vida de alguém. É você poder fazer a diferença na vida de alguém, né? O RH, ele cuida de pessoas. E tem até, mas é RH de negócio, mas tem aquela famosa frase do Simon Sinek que fala assim, funcionários são pessoas, né? Prestadores de serviços são pessoas.
Clientes são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Nem trabalharia com recurso humano. É perfeito isso. E nem nada, né? Porque se você não entende de pessoas, você não trabalha em nenhuma área da empresa, né? Bom, estamos chegando no final aqui do nosso programa, Entre Líderes. E quiser deixar algum recado aqui para as pessoas que estão te vendo, te assistindo, enfim, fique à vontade para, assim, olha, um recado, um conselho, se você fosse dar, o que você diria para as pessoas que estão chegando agora e, assim, vislumbrando trabalhar em recursos humanos? O recursos humanos, ele está em transformação. Na verdade, ele já é o futuro. Não tenham muita coragem, tem uma palavra muito legal que é a intencionalidade. Tenham a intenção. Errei, não deu certo, vou desistir. Não desistam. Não desistam. Procurem sempre estar questionando. Não tenham medo, às vezes, de conflitos também. Então, corram atrás. Eu sei que é uma palavra muito assim, mas é sonhos. Mas corram atrás dos sonhos, porque os sonhos se realizam. E isso é verdade. Maravilha. Que bonito isso, hein? Muito legal. Parabéns. Você quer deixar o seu LinkedIn aqui para quem quiser entrar em contato, saber mais? Olha, meu LinkedIn, ele é muito fácil com esse meu sobrenome, né? Qualquer um me Aliás, acha, uma brincadeira, né? eu falando assim, Sônia Reiterman, ela falando, meu nome é Sônia Reiterman, né? Assim, o nome pronunciado em alemão, né? Mas pode chamar de Reiterman, porque assim, mas assim, ela falou, não, fica tranquilo. Mas, se fala Sônia Reiterman, mas eu falo Sônia Reiterman com R, R-I-T-E-R-M-A, 2 N's de navio. Isso é sofisticado, tá no aí, nome, né? tanto no LinkedIn, no Instagram também. Então... Sônia Reiterman, né? Com 2 N's no final. Você que nos assistiu até agora, se tiver alguma pergunta adicional, ou se você gostou do nosso programa, do nosso bate-papo, dá o seu like, compartilhe e se inscreve no nosso canal. E também manda sugestões de perguntas e de convidados que você gostaria de ver aqui na nossa bancada. Olha só, então tá. Nancy, muito obrigado. Que bom fazer Obrigada a você. Assim, muito bom trabalhar com você. É sempre um aprendizado, sempre tem coisas muito interessantes, úteis. Sempre nós assim, somos os principais beneficiados, porque a gente tem o prazer de servir. Obrigada. E de ouvir pessoas tão interessantes, cultas e com muita experiência, como é o seu caso. Obrigada. Para quem eu também agradeço nesse momento pela participação aqui em nosso programa. Foi um prazer. Tá bom. E para você, espero que tenha gostado desse trabalho, que tenha sido útil para você, como reflexão, como pensamentos, conselhos, sugestões, que a Sônia Reiterman deu aqui para a gente nesse tempo todo. Fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.